Palmeiras recebe o Audax, é o time de melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras contra o Lanterna, né? O Audax que luta, após ser vice-campeão paulista no ano passado, para não ser rebaixado. Curiosidade sobre esse Palmeiras com os 24 pontos, que amanhã tem o Audax pela frente. Se o Palmeiras vencer o jogo de amanhã, ele iguala uma campanha histórica de 2009. É isso? Última vez que o time terminou na liderança geral antes do mata-mata do Paulistão foi em 2009. E aí vai repetir essa façanha, então, de ser o melhor entre todos os participantes de uma primeira fase de Campeonato Paulista. Mas precisa ganhar o jogo do Audax neste sábado em casa. O que não deixa de ser também algo expressivo, né? De um trabalho que está se iniciando, mas de vários questionamentos até então. Eduardo Batista. Mais uma dessas... Se fosse o Rogério Ceni, dava tudo bem com ele. Né? Assim, se fosse o Marcos. Se a figura do Eduardo Batista fosse o São Marcos, tava tudo bem com ele. Só não esteve em algum momento na temporada porque ele é o Eduardo Batista. Ponto. Não se dá tempo para produzir trabalho, não se avalia o que já foi trabalho dele para projetar o que ele poderia apresentar no Palmeiras. Uma ideia completamente diferente do que era o Palmeiras do Cuca. As pessoas não respeitam isso. Porque o Eduardo Batista não tem estofo, não tem tamanho. Só por isso. Não é porque ele é bom ou ruim. É só porque ele não tem tamanho. A idolatria ao Cuca. Se o desempenho fosse o mesmo e alguns equívocos sendo Eduardo Batista no comando, se fosse o Cuca, seria o mesmo grau de pressão? Não seria. Então, certamente, o início de trabalho de Eduardo Batista veio com essa sombra. Eu imagino que a essa altura o torcedor do Palmeiras já está entendendo que a dinâmica é outra, o técnico é outro, o pensamento de jogo é um outro. E os números do Palmeiras estão mostrando que o caminho está indo aí. Tem uma evolução pela frente com o Eduardo Batista. E se você pegar todo brasileiro hoje, por mais fã que ele seja, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, o melhor elenco é do Palmeiras. E o elenco foi contratado para quê? Para ser campeão da Libertadores. Fora isso, vai buscar outros títulos, claro. O Eduardo, quando ele assume, ele mesmo fala, eu vou ser cobrado por título. E vai, e é normal. E ele tem que entender essa pressão. É normal. O elenco mais forte hoje do futebol brasileiro em contratações foi o Palmeiras. Agora, essa cobrança ela também tem que existir. O torcedor do Palmeiras, claro, não. Agora, eu concordo com o Rafa. É imediatista. É muito rápido tudo no Brasil. Essa cobrança em relação aos treinadores. Você não dá tempo de trabalhar. E ele mudou sim, Rafa. Ele mudou a maneira do Palmeiras jogar. Ele mudou a maneira do Cuca jogar. Então, para isso, tem que ter tempo. Como se tem tempo com o Rogério, a maneira de introduzir o seu trabalho no São Paulo. Eu acho que é muito cedo ainda para se cobrar alguma coisa. É claro que a gente fica assustado quando o São Paulo toma 23 gols. É muitos gols. É claro quando o Palmeiras vai jogar com um Corinthians, que é clássico, com um a menos o Corinthians, o Palmeiras com o elenco que tem, e perdeu de 1-0. Se falava ali de uma grande crise. E não houve essa crise. Pelo elenco, pelos jogadores que foram contratados, pela também a categoria do seu treinador. Um treinador jovem, que fez bons trabalhos onde passou, né? Algum altos e baixos ali no Fluminense pouco, mas fez um excelente trabalho no Sport. Voltando para Ponte Preta, fez um excelente trabalho. Eu acho que esse imediatismo que é ruim. Pesa essa insegurança. E aquilo que você falou, talvez por ele nunca ter um grande título. Aí vem a pergunta. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores em 2017, independentemente do que for o ano do clube, é fracasso de trabalho? Se ele for eliminado na fase de grupo. Aí é mais pesado, né? Porque não tem essa expectativa. Pelo menos ir mais longe. Mas é fracasso? Dá para afirmar que é um fracasso? Mas o problema todo está no diagnóstico. É preciso a gente entender aonde está o problema. Às vezes o problema é o treinador. A gente viu isso na seleção brasileira, a gente viu isso em vários clubes, a gente vê isso às vezes até na motivação do grupo. Tem cara que perde vestiário mesmo, o Ricardo sabe disso. Tem cara que perde ambiente, que começa a entrar em atrito com jogadores, jogadores perdem a confiança. Ambiente, né? Tem cara que faz promessa dentro de vestiário, que bate na mesa, diz que vai mudar certas coisas ali dentro, depois não muda ou muda errado, ou promete. Jogador de futebol, você tem que saber o que você fala no dia a dia. Porque se você promete e não cumpre, porque se você se compromete e depois larga os caras no meio do caminho, perde vestiário, sim, isso acontece. Não é só a questão estratégica, a visão de jogo, a bagagem, a biografia do cara, a capacidade conceitual dele, tem o dia a dia, e tem cara que se perde no dia a dia. Vamos ver. Deixar para diagnosticar da forma correta. O diagnóstico em torno do Eduardo, no momento, é a qualidade do trabalho dele. Ele está fazendo direito. Birner e Sanches, como é que dá para se avaliar o desempenho do Eduardo em função do que o Palmeiras tem apresentado no Campeonato Paulista
é uma primeira amostra e, claro, também passando pela Libertadores, que é o desafio principal aí nesses primeiros meses, né, da temporada. Ele conseguiu virar a forma do Palmeiras atuar, o Palmeiras já não atua mais como o Cuca, e conseguiu fazer isso com trabalho de dia a dia. Eu tinha uma dúvida, já falei sobre isso aqui no Seleção, como o Eduardo trabalharia com um elenco tão recheado de boas opções, e ele se mostra um técnico competente para administrar o vestiário e também essa quantidade de bons jogadores. Deixa eu só interromper aqui o papo, porque... Relacionados, né, vamos fazer um trabalho à parte com a preparação física, para que a gente tenha aí, quarta-feira, eles inteiros novamente. Eduardo, não faz muito tempo, foi antes daquela sequência mais pesada que o Palmeiras tinha, numa entrevista dessas de sexta-feira, você falava aí, mesmo que eu vencer todas as partidas, vai ter pressão, não tem jeito, de repente perde uma, já começa todo mundo a falar de novo. Como é que é agora olhar para trás, ver que você venceu todas as partidas e saber que a cobrança continua? E olhar para trás, as cobranças, as vitórias aconteceram, e olhar para frente, elas têm que continuar acontecendo, né? Trabalhar para isso, né? Nos momentos que nós estávamos ajustando a equipe, não deixamos de trabalhar, de acreditar, de manter as suas convicções, e agora, né, com bons resultados recentes, é a mesma coisa, pé no chão, continuar o trabalho, né? Tem muita coisa a ser feita ainda, muitas vitórias a serem conquistadas ainda. Eu queria que você falasse sobre o Arouca. A gente percebia, até pelas suas entrevistas, que você tinha uma intenção de usar o Arouca, e agora seria a chance, né? O que aconteceu com ele novamente, Eduardo? Então, o Arouca, ele treinou com a gente na véspera do jogo contra o Mirassol, né? Teve um incômodo, né? Novamente, a gente esperava, eu acreditava que ia ter uma evolução, não teve, né? E aí algo mais é com o departamento médico mesmo. Nós estamos focados naqueles que vão entrar, que vão ter condições de jogar amanhã. Ô Eduardo, aqui, nesse nível de exigência, nesse nível técnico, tem no teu elenco, existe aquela preocupação de não deixar o nível cair com o time já classificado para o Paulista e tendo em vista a Libertadores em abril? Sempre, sempre. A gente coloca sempre pequenos objetivos próximos, né? Então, o primeiro objetivo nosso era classificar. Se classificar no primeiro do grupo, nós atingimos, né? O próximo objetivo nosso é classificar em primeiro lugar, né? E lógico, um objetivo a cada dia é manter essa sequência de vitórias, sempre ganhando, sempre buscando, né? Você se acostumar a vencer é importante, né, para um time que pensa em ser campeão das competições que disputar.